Boa tarde, ouvintes. São 13 horas e 34 minutos. Estamos entrando no ar aqui na Rádio Com 104.5 FM. Estamos agora, hoje, com muito prazer, quinta-feira, dia 30 de janeiro, estamos entrando no ar com o programa do COEP aqui na Rádio Com. Você que quiser participar aqui da nossa programação, quiser talvez compartilhar dos seus pensamentos conosco, você pode fazer pelo telefone, pelo 3222-1571. Estamos ao vivo no nosso site, no www.radiocom.org.br. Um pouco antes agora de apresentar os nossos convidados, estamos com o estúdio cheio hoje, eu quero dar boa tarde para nossa rádio companheira Diná. Tudo bem, Diná? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pela audiência. Continue aqui, participe, encaminhe suas questões para a gente fazer deste programa um momento de dinamismo, né, e oportunidade assim, de conhecimento para todos. Tá? Obrigada, Pedro. Um abraço para o Rui, que não pôde estar aqui com a gente hoje, né? Mas semana que vem ele está de volta. Bom, vamos começar agora falando sobre uma situação complicada que está acontecendo na Universidade Federal de Pelotas, mais especificamente no curso de teatro e dança. Eu estou aqui com dois estudantes, dois bailarinos, é isso? Da Universidade Federal de Pelotas, é o Anderson Santos e o David Fevi. Tudo bem, pessoal? Bom, vou pedir que vocês falem um pouquinho no microfone, por favor. Isso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Temos uma situação bem complicada no curso, é isso? Vocês podem falar um pouco? Primeiro se apresentem, por favor. Bom, boa tarde, eu sou o Anderson, sou aluno do curso de dança licenciatura da UFPEL. Eu sou o David Fevi, também sou aluno do curso de dança na UFPEL. Eu sou do segundo semestre agora. Bom, as aulas vinham ocorrendo em alguns lugares e devido a alguns problemas com insetos, elas tiveram que mudar. Começa a contar um pouquinho desse histórico dos problemas do curso, por favor. Bom, então assim, primeiramente o nosso curso a estrutura física dele já vinha precária há algum tempo, assim. E o nosso local tinha algumas salas sem aberturas, assim, a gente não tinha um mínimo de ventilação. Algumas salas não funcionava, a janela não abria, não fechava, né? Então foi agravando. Tinham morcegos e baratas. A gente tem um espaço grande lá, que é o espaço do tablado, e esse espaço ele não tem ventilação, assim, as janelas estão emperradas, não funcionam e tal. Então, no inverno é muito frio, né? No inverno muito frio e a gente consegue alongar, aquecer e tal, consegue fazer aula. Mas no verão é impossível de estar parado lá dentro, né? Então, meio que foi agravando, assim, muitas coisas, os bichos, assim, e tal. Aí agora com esse verão prolifera mais ainda, né? E aí os nossos professores já vêm há algum tempo reivindicando e mandando ofício, documentos, né? Já teve muitas reuniões com a reitoria, né? O pessoal da infraestrutura da universidade. E tivemos muitas promessas, assim, de prédio novo e reforma desse prédio, né? Só que agora com essas aulas que, devido à greve, a gente passou a ter aula agora no verão, né? Janeiro, foi complicado, assim, então agravou. Morcego, barata, tem um gato morando lá que ajuda a né, repassar toda a situação essa, né? E daí, claro, depois de muitas reivindicações dos professores, os alunos também resolveram abraçar a causa e se manifestar. Por último agora, o nosso prédio, eu participei de uma reunião que foi colocado tudo isso em pauta, né? Outros cursos também, outros representantes também estavam lá com alguns problemas. O pessoal do Capão do Leão também está passando
problemas parecidos assim e tal, de infraestrutura. Então é um problema geral da universidade. E nessa reunião, o pessoal da infraestrutura já nos prometeu que ia dar um jeito, pelo menos nesse lance dos animais, assim, ia fazer uma detetização no prédio. Daí foi feita a detetização no prédio e foi cancelado, foi interditado o prédio. Aí eles nos relocaram, nos arrumaram outras salas em outros lugares. A gente está espalhado pela cidade no momento, assim, devido a essa condição. Aí, então, os alunos resolveram abraçar a causa e a gente organizou algumas manifestações. A gente pensou em alguma forma de manifestar. Eu e o Anderson, a gente juntou um pessoal para rearticular o nosso diretório acadêmico, que estava, falando específico da dança, né? Que estava desativado, para ter mais alternativas, assim, e poder chegar de forma diferente nessa situação. O David, poderia estar me explicando o curso, então, é teatro, que a gente estava conversando a semana passada com o Francesco, e a dança, e tem qual é o outro segmento? O curso em si é separado, o curso de dança é separado, não tem nada a ver com o curso de teatro, que a gente que não é da universidade gostaria de estar entendendo. Sabe, por quê? Porque, como a gente sabe que existe muitos prédios na universidade, esse tema de prédios tem sido pauta aí da universidade já há alguns anos, né, desde a época do antigo reitor, porque se comprou um monte de prédio e a maioria não estão nem ocupados, né, isso é um problema que a gente sabe que esse atual reitor assumiu, né, e a ideia, e a minha pergunta da estrutura do curso é para saber se poderiam estar em prédios separados. O curso de dança pode estar separado do curso do teatro para poder acontecer, ou vocês têm que estar num mesmo prédio? Bom, eu acho que varia muito da proposta do trabalho, né? Os dois cursos necessitam de um espaço amplo, né, que possam também ocorrer manifestações de barulhos, né, porque a dança usa muito a questão da música, então esse contato com o corpo, e o teatro usa muito a voz. Então, muitas vezes, se a gente for para um prédio onde que eles exigem um pouco mais de silêncio, nós não seríamos muito bem vistos lá, né? E então, os dois cursos se concentram no mesmo prédio. E por esses motivos, também acho que é mais complicado nós conseguirmos outros locais fora desse centro ali para centralizar tanto o curso de dança quanto o curso de teatro. Então, acho que fica um pouquinho mais complicado se fosse fazer esse deslocamento, essa separação. Apesar que os dois, o curso de dança, ele foi criado logo após que chegou o curso de teatro aqui na cidade, né? Então, até o primeiro momento, o curso de dança, ele vinha com o nome de dança-teatro. Mas, como não pode ser aprovado pelo MEC um curso com 2 nomes, né, que é dança-teatro, então se manteve o nome só dança e assim acabou saindo o nome dança-teatro do curso. E são os mesmos professores? Coincide os professores, a parte teórica? Não. Base da metodologia. São professores diferentes, mas alguns dos professores às vezes conseguem dar algum curso de experiência corporal, consciência corporal, dá para dar uma baseada, mas são cursos diferentes. Tu, Anderson, também está no segundo ano? Não, eu estou no 7º semestre, estou me formando. Terminando? Sim, olha. Me formar. E tem uma prova semelhante do pessoal do teatro, sim? Uma apresentação, como aconteceu nesse final de semana com o pessoal do teatro? Sim, nós vamos ter agora, semana que vem, na quinta-feira, no Liceu, vamos ter a montagem do espetáculo da faculdade aberta ao público. Já vamos divulgar aqui para os nossos ouvintes aí, pessoal. Uma forma interessante de a gente conhecer o trabalho belíssimo que a gente aqui na Rádio Com e o COEP curte, que é a questão da arte, da cultura, né? Então, antes de voltarmos para a questão do prédio, vamos repetir então essa programação que vai acontecer semana que vem. Quinta-feira. Início do mês de fevereiro, quinta, dia 6. Isso, quinta-feira, dia 6, a partir das 20 horas no Liceu, na frente do Mercosul, ao lado do Mercado Público. Nós vamos estar apresentando a disciplina de montagem de espetáculo e todos estão convidados.
Eu gostaria só de apresentar, que eu esqueci de apresentar no início. Peço desculpa pro Igor, que é estudante de teatro, que está aqui conosco. Daqui a pouquinho vai falar sobre uma peça que eles ensinaram. Ele tem algo a compor para o debate, por favor. Eu estava perguntando, né, sobre a questão das relações do grupo de dança, dos cursos de dança e teatro. E o interessante é lembrar, por exemplo, eu fui um aluno que quando logo abriu o Reúne, né, o SISU, vim para Pelotas especialmente por conta desse contato, né, da dança e do teatro, que é um diferencial em todo o país nas universidades federais. E, inclusive, faço parte hoje do Núcleo de Dança e Teatro, que é há 3 anos, na realidade, né? Que faço parte, que é uma professora que é alotada no curso de dança, de certa forma, participou ali da fundação do curso de dança, mas que também tem muito interesse dos alunos do teatro, na poética teatral. E essa proximidade, para mim, assim, é fundamental, porque faz com que nós, enquanto artistas, possamos estar interagindo, né? Nos aproximando e trocando ideias. Então, na realidade, o problema não se deve a gente estar dividindo o espaço, e muito mais a questão de se propiciar um espaço que tem isolamento acústico, em que nós possamos fazer com que essas interações, essas possibilidades de encontro aconteçam de forma muito mais ordenada, sem que a gente dispute e brigue por esse espaço, porque são, e nesse sentido também, uma aproximação com todo o Centro de Artes, né, que é o CEARTE, porque nós somos um núcleo de artes cênicas, estamos ali reunidos, e existe até uma certa, um apartheid, assim, entre o resto dos cursos, por conta de uma própria estrutura física falha, né? Onde que se prioriza certos cursos e outros não. Nós, a Dança e Teatro, estamos irmanados tanto pela proximidade das poéticas, mas também pelos problemas e questões de professores também, né? Agora, por exemplo, eu estou tendo aula de um professor que é da dança, mas que está sendo emprestado para o teatro de uma forma até que improvisada, porque é muito difícil se mobilizarem para realizarem nossos concursos e promoverem de formas mais organizadas. E isso se deve ao problema do nosso colegiado, do nosso núcleo, do nosso centro? Eu não sei. Se deve a um problema estrutural da universidade que não nos vê como prioridade, talvez, né? Se a gente pensa que existem prioridades dentro das esferas, das instituições, por que a arte não está sendo priorizada, né? Por que o nosso espaço não é ar-condicionado, climatizado, sendo que você vai num espaço, numa faculdade de Direito, todas as salas têm ar-condicionados? Por que o curso de dança é à tarde e a gente passa por uma greve e no verão ninguém pensou que essas pessoas vão fazer... É óbvio, né? Parece lógico. Tinha um ventilador na sala de aula. Não tem um ventilador na sala de aula. Agora que eles estão instalando. Em relação à quantidade de alunos, em relação ao professor, porque como é que é isso? Em lotação das salas de aula, por favor. Você, em respeito à quantidade de professores? Assim, as salas de aula. O que acontece com o concurso é que é uma série de contratos temporários dos professores, e os professores efetivos de fato, a gente tem uma carência enorme, entende? Tanto dança quanto teatro, sim. E a gente fica disputando... Assim, por exemplo, eu comecei uma disciplina minha, que o semestre já está terminando, né? E ela começou faz muito pouco tempo, porque não tinha um professor e a gente estava tentando se organizar, e aí você faz... Por que não contratar o quanto antes? Esse problema se estende aos 3 anos que eu estou na faculdade, assim. A gente não tem um quadro de professores efetivo, sabe? Então a gente fica sempre maquiando, remendando, e é um problema que é hierárquico assim mesmo, porque começam nas instâncias maiores e vão passando, né? Cada cacique vai deliberando cada vez menos para dança, para o teatro, questões, e a gente vai tentando fazer essa dança, né? Isso agora está me preocupando, porque o Anderson, por exemplo, já está numa turma que está saindo, está se formando. Sim. Tu acha que toda essa falta de estrutura, ela prejudicou assim tua capacitação dentro da universidade, Anderson? Olha, vou dizer que não, porque nós temos alguns professores, não são muitos, mas são capazes e conseguiram passar todo o recado para nós. E as demais turmas que já se formaram, eu sou a 3ª turma do curso, já tem outras 2 turmas formadas, passaram pela essa mesma situação de não ter espaço, de trabalhar, muitas vezes não ter o que fazer, muitas vezes teve que cancelar a aula porque não tinha realmente estrutura para que isso seja realizado. Mas, por questão dos professores sempre estar lutando pelos nossos direitos, então acho que eles conseguiram fazer o máximo possível para que a gente conseguisse cumprir todos os nossos períodos. Toda a programação. Agora, eu gostei então dessa interferência
do Igor, porque a ideia então é qualificar mesmo esse espaço que já existe, que vocês já estão ocupando, né? Na verdade é qualificar, né? Vocês não estão pedindo mudança de endereço. Não. E tem um projeto já elaborado, pronto, assim, esse projeto já foi apresentado? Como é que a gente podia estar pelas redes sociais e pelos espaços aí comunitários, a gente está contribuindo aí por essa briga aí pela qualificação do espaço do curso? Bom, a gente sabe que já a coordenadora do nosso curso de dança já teve diversas reuniões em relação a isso, já apresentou alguns projetos já para o pessoal da infraestrutura da universidade. Agora vai ser mandado mais um, e teve uma reunião em que o reitor, né, foi lá e firmou alguns compromissos, assim, né? Então, a gente tem aqui as pautas, assim, né, e as promessas assinadas, né, que a gente fala, que entre elas tem retirada dos morcegos, né, do prédio ali, da Almirante Tamandaré, a possibilidade de instalação dos aparelhos de ar-condicionado, ampliação do tablado da Sala Preta, que é uma das nossas salas de aula, que uma delas das que não tem ventilação, nem uma janela tem. Que mais aqui? Tem verificação da possibilidade de instalação de exaustor no tablado, que é o maior espaço que a gente tem lá, que também tá precário nessa questão do ar, né? Da circulação de ar. A instalação de cortinas e a adequação da frequência da limpeza nos tablados, porque, né, vários bichos lá a gente via o próprio gato passeando por lá com pulga, era barata, fezes do morcego para tudo que é lado, então precisa reforçar essa limpeza do prédio, né? Porque isso aí vira até uma questão de saúde pública, né? É gravíssimo, né? Sim. As denúncias são gravíssimas. A gente tem aqui algumas coisas que não foram em pauta nessa reunião, que inclusive nesse protesto que a gente fez agora que dia foi? Terça-feira, nesse protesto que a gente fez terça-feira, a gente relembrou, né, que, por exemplo, a situação de alocação adequada durante as obras, né? Eles pretendem fazer obras nesse nosso prédio, reformar o nosso prédio, né? E nesse momento o prédio está interditado e a gente está, como eu falei, estamos espalhados pela cidade e em lugares, né, que não são realmente adequados, assim, para a prática da dança em si, do nosso curso, né? A construção de um prédio, né, com condições de uso para os cursos de teatro e dança, eles só falam em reformar aquele ali, né, e construir alguma coisa assim específico. Não falaram nada. E, como o nosso colega do teatro falou, a contratação dos professores, né? Foram essas pautas, assim, não foram lembradas, assim, na reunião. Então, nosso manifesto foi basicamente para isso. A gente reconheceu esse avanço, que o reitor olhou para nós, viu que a gente precisa, assinou lá, vamos priorizar isso e isso e isso, né? Então a gente reconhece esse avanço, que foi uma coisa que nunca teve até hoje no curso, né? Ele se comprometeu a agir, né? Então agora estamos, né, nesse aguardo, esperando, e o manifesto girou em torno disso, de a gente reconhecer esse avanço e relembrar e lembrar dessas outras pautas que ainda não entraram nas prioridades da universidade em si, no caso. Muito bem. Então, vamos para o Igor de volta? Para o Igor falar sobre o teatro, ou tu vai trazer o Igor para... Eu vou só pedir o Igor, tu volta com a gente no próximo bloco, que nós temos aqui, são 5 para as 2 horas, nós vamos para os nossos apoiadores culturais. Vocês voltam com a gente no próximo bloco?
não volta, então gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Só fazer mais Anderson uma... pode ficar Eu e fico Eu queria por fazer só favor. uma última perguntinha para o Anderson. O que acontece agora, depois da formatura? Você vai embora de Pelotas? Vai montar uma companhia aqui? Bom, primeiramente eu sou do interior de São Paulo, de Araçatuba, já não sou daqui mesmo. Então a probabilidade de eu voltar para São Paulo é maior, essa questão também de ficar mais perto da família também. E pelo projeto que eu tenho no momento, do que eu quero para o meu futuro, eu quero continuar trabalhando nessa linha mais clássica e mais profissional da dança. Então eu já tenho alguns convites lá de São Paulo, de algumas companhias, então eu pretendo ir para lá, ou se não, ir para fora do país. Ainda está meio incerto, mas Pelotas é meu último ano mesmo. Que bom, então, meninos. Muito obrigada, tá? Nada. Tanto o Anderson como o David, Agradeço. parabéns aí pela luta. Continuem aqui. Se essas coisas nada acontecerem, volta aqui, vamos continuar falando. Vamos fazer campanha pelos Faces, é as armas que a gente tem hoje, né? Sim. E alguma coisa que vocês acharem que a rede pode estar apoiando, nós estamos à disposição. Olha, Muito muito obrigado. obrigado, muito obrigado. A gente volta na sequência aqui na Rádio Com 104.5 FM. Rádio Com 104.5 FM, estamos de volta aqui no programa do COEP na Rádio Com. Fizemos uma mudança agora aqui no nosso estúdio, estamos com os nossos convidados previstos para falar sobre um programa, o programa Mulheres 1000, que está sendo desenvolvido em outros lugares do país, mas aqui no IFSU principalmente. Então temos aqui Manuel Porto Júnior, tu é pró-reitor de extensão do IFSU, não é isso? Isso. Muito prazer, boa tarde, bem-vindo ao programa do COEP. É um prazer a gente estar aqui, né? Mais uma vez a Rádio Com, esse espaço, né, democrático de discussão da comunidade pelotense, é um prazer a gente estar aqui. Bom, vamos começar falando o programa Mulheres 1000. Eu dei uma pesquisada e vi que ele está inserido num conjunto de prioridades de políticas públicas do governo do Brasil na promoção da igualdade, na equidade e igualdade entre sexos, combate à violência contra a mulher e o acesso à educação. Pode falar um pouquinho sobre o programa? Eu vim junto com a Lígia, né, que coordena a parte do Mulheres 1000 no Campus Pelotas. E o programa Mulheres 1000 é uma iniciativa muito interessante, né? Ele nasce de um convênio do governo brasileiro com o Canadá, que desenvolve uma metodologia de trabalho que, na verdade, visa o resgate da cidadania de mulheres, né? Trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade social, mas tem um trabalho que vai muito além da formação para uma habilitação específica. Ele tenta o resgate da dignidade da pessoa, né? Então é um programa que a gente tem muito orgulho de ter na nossa rede e que tem mostrado, né, resultados muito interessantes, né, que chegam a nos emocionar às vezes, porque é muito importante esse público que às vezes achava que o Instituto, né, a antiga Escola Técnica, não era para eles e que hoje se empodera dessa instituição, acaba conseguindo ocupar esses espaços. E eles transformam a vida deles e nós nos transformamos também, sem dúvida nenhuma. Por favor, boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Tudo bem? Gostaria de perguntar, agora a gente vai conversando, vocês vão me dizendo. Quem são essas mulheres que participam do programa e como que elas chegam até lá?
Bom, a metodologia do programa prevê que a gente busque, como disse o professor Manuel Porto Júnior, mulheres em situação de vulnerabilidade social. Dentro disso, há um contexto de que a maioria delas está fora dos bancos escolares, do sistema formal de ensino há muito tempo, por várias razões. Até o ano passado, enquanto era apenas o programa Mulheres 1000, hoje depois o professor Manuel vai falar sobre a inserção dele dentro do Pronatec, nós trabalhávamos muito nós tínhamos que buscar essas mulheres, e é muito difícil fazer, porque muitas vezes há televisão, jornal, mas elas não têm acesso. Então, o que nós procuramos fazer? Fomos aos centros espíritas, comunidades de base, ONGs, e fomos conversando com essas pessoas que já têm um trabalho social muito bonito, né, e que trabalham com essas pessoas. E através desses coordenadores, dessas entidades, eles trouxeram as mulheres, e aí sim elas passam por toda uma questão de uma avaliação socioeconômica, uma avaliação psicológica, até porque alguns cursos prevêem essa avaliação, como, por exemplo, cuidador de idosos. Tu tem que ter uma avaliação antecipada do perfil dessas mulheres, mas basicamente a gente busca essas mulheres nas periferias. E hoje quem nos ajuda muito nisso são essas ONGs, centros espíritas, as igrejas que já têm esse trabalho. E, por favor. Não, vale salientar também, né, que o programa, no caso do Campus Pelotas, porque o Instituto hoje tem 10 campos em funcionamento, e o Mulheres 1000 não existe só no Campus Pelotas. Mas é importante salientar uma parceria que nós temos para a execução do Mulheres 1000 aqui em Pelotas, com a Universidade Católica de Pelotas. É importantíssima a participação da Universidade Católica, como a Lígia falou, um dos cursos que a gente está, inclusive está no formatura amanhã, é de cuidador de idosos. Então toda a parte da medicina, da parte da ciência social é feita pelo pessoal da Católica, porque nós não temos esses cursos afins dentro do Instituto. Então, se não fosse a Universidade Católica de Pelotas, nós não poderíamos estar trabalhando com esse curso. Né? Até porque, para complementar, o ano passado, quando nós começamos no Campus Pelotas, a gente foi trabalhar com um grupo de mulheres, né, em Piratini, que a Universidade Católica já vinha desenvolvendo um trabalho com elas, porque elas queriam formar uma cooperativa, e até então tudo muito eminentemente masculino, o grupo que se formou. A universidade já vinha trabalhando com elas, e nós queríamos muito entrar com a metodologia do Mulheres 1000. E a Católica abriu as portas e a gente conseguiu fazer esse projeto em Piratini graças aos profissionais. Então, não é só a parte da saúde, que hoje com o cuidador de idosos, mas o ano passado o NESIC da Católica, que é o Núcleo de Economia Solidária, né? Então, nós trabalhamos com eles e continuamos a parceria, como diz o Manuel, imprescindível, senão não teríamos como atender com a Universidade Católica. Essa metodologia que vocês estão falando, gostaria que vocês falassem um pouco. Ela é específica aqui do IFSU ou ela é mais nacional? Não. Na verdade, a gente, antes de começar o curso e oferecer o curso aqui, a gente passa por um treinamento com o pessoal que criou, né, esse programa em Brasília. E a metodologia, se a gente pensar assim, quando a gente está na universidade, a gente ouve muito Paulo Freire. Né, me corrija, Manuel, se eu estiver errada. Paulo Freire é muito bonito, mas aí quando a gente vai aplicar, é difícil de aplicar. E o Mulheres 1000 emociona porque eu acho que ele é a essência do Paulo Freire. Todas as pessoas que trabalham com essas mulheres são pessoas que se agregam voluntariamente. Esse é o primeiro passo, né? Então, são professores, alunos formandos, a gente busca, olha, a gente tem esse programa. Qual é a metodologia? Nós temos, claro, um projeto, temos um currículo para trabalhar, a parte específica. Mas a esse currículo se agregam disciplinas tais como nós temos a elevação da autoestima, nós temos o mapa da vida, onde durante todo o curso a gente ouve a história de vida delas, e em cima da história de vida os outros professores que assistem vão reconstruindo os seus conteúdos, vão reorganizando a sua sala de aula. Então eu costumo dizer, isso é Paulo Freire, é partir da história de vida, é respeitar a trajetória de vida e agregar a sala de aula. Essa é a grande diferença da metodologia, e hoje a gente vê como resultado o fato de ouvi-las, que às vezes o professor chega em aula com uma proposta e aí elas estão mal, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque não teve dinheiro para colocar comida mesmo, e começa aquela discussão e aí a gente reformula tudo. E começa a refazer o conteúdo, se for linguagens e suas tecnologias, o português, o antigo chamado português apenas,
né, a professora passa a trabalhar a ansiedade dela, em cima disso, trabalhar os conteúdos. Então, essa metodologia tem dado os resultados que esse pessoal... E outra, a gente trabalha muito para mostrar para essas mulheres que elas têm sim que voltar para a sala de aula, não importa se elas estão com 50, 60, 70, e a grande maioria volta. A grande maioria volta. E um outro fator é que, se tu conversares com algumas, elas assim, eu entrei aqui, em 15 dias a minha família está notando a diferença. Eu estou completamente mudada. Por quê? Porque elas passam a se conhecer melhor, a se reconhecerem seus saberes que elas achavam que não sabiam nada. Né? E dentro disso também a gente coloca muito a questão da cidadania, coloca muito a questão dos direitos da mulher, a gente tem palestras com delegadas, né? A gente traz para que elas se apropriem dos direitos delas, para que elas se apropriem realmente da vida delas e daquilo que elas querem chegar lá. Essa é a grande diferença da metodologia. Um exemplo só, né, de como essa metodologia se coloca na prática. Essa turma passou por 2 momentos muito interessantes. Né? Um deles se conseguiu trabalho voluntário também, pessoa que trabalha manicure, pessoa que trabalha cabeleireira, tudo mais. A gente faz um dia que o nome é... A Noite da Beleza. Noite da Beleza. Vão, sabe, se enfeitam, se pintam. Algumas diziam que nunca tinham ido num salão de beleza, sabe? E isso é super importante para o resgate da autoestima dessas mulheres, né? Muitas delas, a gente sabe de casos, né? Que tinham problemas de violência em casa, que tinha tudo, e que a partir desse curso e do resgate da sua autoestima, essas situações mudam. Ocorrem essas mudanças nas famílias. Outro momento muito importante, também o pessoal foi no Templo das Águas, lá do Gotinari. E o Gotinari, com a sua maneira de receber as pessoas, né, aquela pessoa linda, e trabalhou lá com elas, entendeu? São coisas que, sabe, totalmente diferentes para essas pessoas e que, bem, tem sido muito gratificante. Que nunca tinham ido, né, a nada, a lugar nenhum. O ano passado nós levamos elas na PUC. Eu tinha a impressão que eu tinha levado um bando de crianças de 6, 7 anos, porque elas queriam brincar em todos os brinquedos, se amarrar tudo, né? Então, elas não têm essa oportunidade muitas vezes. E quando ele falou da Noite da Beleza, foi muito importante, porque se a gente tivesse dito para elas assim, olha, segunda-feira tem aula extra, vocês venham que tem a Noite da Beleza. Elas não iriam, porque elas ainda não estavam preparadas para eu quero me cuidar. Então, a gente mentiu que tinha uma prova e elas chegaram muito angustiadas, porque tinham passado a semana inteira estudando, o fim de semana estudando, e nós dissemos, não, bem-vindas à Noite da Beleza. E aí as meninas maquiaram, houve reportagens sobre isso, de uma delas, como o Manuel disse, que perguntaram para ela qual foi a última vez que foi a um salão de beleza. Essa quando eu me casei. Perguntou quando? Há 27 anos atrás. Né? E as outras resolveram radicalizar, mulheres de cabelo comprido, cortaram bem curtinho, então foi muito importante. E isso faz parte de todo o ensinamento delas, quer dizer, não é só qualificação. A qualificação, na verdade, acaba sendo um complemento. A gente começa levantando a autoestima e fazendo elas acreditarem que elas podem. Então, é a diferença. Muito bom. Vocês estão de parabéns. É importante ouvir isso. É importante saber. É um grande projeto de inclusão social. Eu queria que tu dissesse, Lígia ou Manuel, quantas são, né? A gente já sabe que a formatura vai ser amanhã às 18 horas, deve ser lá no auditório mesmo do IFSU. 19h30. 19h30. E assim, e depois agora vai ter um acompanhamento, porque amanhã é sobre as cuidadoras, né? É o curso de cuidadora de idosos. E do empregada doméstica. Aí empregada doméstica. Então, como é que vai ser agora se a universidade, se o projeto se propõe a acompanhar o pós, a capacitação? É o seguinte, do ano passado, a segunda turma do cuidador de idosos, que se forma amanhã junto com a primeira turma do empregada doméstica. O que acontece? Nós ainda não temos uma pesquisa efetiva em cima do egresso. Mas a gente acompanha muito, por quê? Porque o pessoal em Pelotas já sabe que o IF está fazendo o curso de cuidador. E até abrindo parênteses, por que a gente buscou? Porque quando tu te propões a participar do Mulheres 1000, uma das coisas muito importantes e que a gente aprende é que tu tenhas que oferecer um curso que tenha necessidade, que tenha o mercado de trabalho, porque não é só qualificá-la simplesmente por qualificar. Né? É só qualificar. O que ocorre? Elas precisam ter esse emprego. Então, nós fizemos uma pesquisa e vimos que Pelotas tinha uma falta muito grande de cuidador de idosos. Então, a gente acompanha por esse sentido, porque as pessoas ligam para o IF e perguntam, olha, eu sei que vocês tiveram cuidador de idosos aí. Tem como me indicar alguém?
O que a gente faz? A gente vai nas fichas delas e faz essa oferta, né, intermediação com eles. Esse é o acompanhamento. Já o caso das mulheres de Piratini, continua o acompanhamento, porque a própria universidade continua trabalhando. Nós terminamos um curso numa semana, na semana seguinte elas estavam com o primeiro caminhão delas na rua, já coletando lixo. Mas eu volto a dizer, nós fomos apenas um agente que se agregou a um trabalho iniciado e com continuidade do NESIC. Né? Nós trabalhamos todo mundo em conjunto, mas está aí, elas continuam e a Católica continua dando todo o apoio a elas lá. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento por essa questão. Então, assim, quando vocês chegaram, eu entreguei, a gente não se conhece, nós não nos conhecíamos, né? Eu estou, nesse momento, representando o Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Nós tivemos a plenária dia 24, semana passada, e uma das conselheiras nos falou do curso. Eu disse, pedi para o Pedro, vamos lá, a gente precisa se aproximar desse pessoal. Nós precisamos, até porque se tem também interesse em montar esse banco de ofertas e, de repente, até também está propondo, né, outros cursos, porque a gente também está também na periferia, exatamente como tu falou, tentando trabalhar o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Né? Nós estamos, o ano que vem, ano de conferência, e nós temos que estar todos juntos, porque vocês estão trabalhando com as mulheres e certamente também vão ter condições de contribuir conosco, né, nessas novas pautas de políticas para fortalecimento das políticas para as mulheres. Então, nós estamos num governo que tem uma, né, no governo que tem uma mulher, né, e ela está colocando muitos recursos para essas questões de políticas para as mulheres. E a ideia é essa, assim, que a gente, vocês de repente façam a formação e tem outro grupo que vai controlar a questão do mercado de trabalho, acompanhar e avaliar, porque como tu mesmo disse, se trata de um perfil diferenciado de mulheres, né, que não tiveram oportunidades, que têm às vezes algumas dificuldades mais que outras, e elas precisam, né, deste acompanhamento. Aí tu faz o curso e não tentar acompanhar, a gente não vai ter indicadores, né, corretos, assim, sobre realmente o processo de inclusão. Dina, tuas colocações são muito importantes. Eu acho que é importante estabelecer essa parceria, né, com o Conselho, a gente se aproximar essas ações, né? Então fica já da nossa parte a vontade de que a gente tenha maior articulação nisso. A gente tem previsto, o Mulheres Mil agora está passando a fazer parte do Pronatec, um programa do governo com uma série de ações, né? E está entrando no Pronatec. Nós temos uma preocupação de conseguir garantir a manutenção dessa metodologia, que ela não se perca ao programa entrar no Pronatec. A Lígia está ajudando nisso, né? Nossa organização do Pronatec para isso. Mas a gente vai ter do Instituto 14 turmas no primeiro semestre de 2014, espalhadas pelo Estado, né, nesses 10 campos que a gente tem. Mas vamos tentar manter essa conversa, né, e inclusive agregar as colocações que tu fazes. Né. Um indicador importante, inclusive, de a gente analisar é quantas dessas mulheres voltaram a estudar, a procurar cursos de formação, né, para elevação de escolaridade. Porque a gente sabe de algumas, a gente não tem esses dados. O próprio programa também prevê, né, que a gente procure oferecer elevação de escolaridade. Mas só que várias delas, a gente sabe, inclusive algumas buscando os nossos cursos do Instituto. E filhos, né, que é um fator importante de lembrar, que elas chegam lá e elas acham, como disse o Manuel, e eu brinco muito com elas, vocês achavam que só queria um elefante branco? A dona Lígia só queria um elefante branco. Então, assim, eles tinham medo de entrar. Agora, elas se sentem alunas. Pergunta, nós somos alunas. E aí o que acontece? Eu posso trazer meu filho, até para saber, a instituição oferece algum benefício para o meu filho, eu tenho dificuldade para ele em casa almoçar. Então, a gente começa a apresentar a instituição e cair algumas barreiras. E eu já vi filhos delas fazendo vestibular agora lá. Isso faz o retorno. E o número, Lígia, amanhã, quantas são? Amanhã se formam 54. 54 mulheres, ótimo. 54. Olha, muito bem. É a segunda turma que eu digo de cuidador e a primeira de empregada doméstica. E esse ano a gente vai ter turmas de encadernador gráfico, né? Mais uma turma de cuidador de idosos e um curso na área da construção civil, porque há uma carência e a construção civil gosta muito de mulheres, principalmente azulejistas
e pintoras de parede interna. Né? Por incrível que pareça, nós estamos com tudo na construção civil. Eu estou até pensando em fazer esse curso de azulejo, que eu achei o máximo. Né? Mas é verdade, então tem muito mercado para as mulheres nessa área. E nós lá no Conselho estamos preocupados com esse segmento da construção civil, porque elas se capacitam para azulejistas e depois, Lígia, a gente está sabendo que às vezes elas na obra ou na construção elas são demandadas também para fazer outras atividades. Então por isso que a gente tem que estar meio que em rede, né? Para tu capacita para ela ir fazer o trabalho de azulejos, né? E na verdade não é bem essa palavra, o termo é de acabamentos, né? E aí elas acabam tendo que fazer outros serviços. Então, por isso que a rede da capacitação, mais junto com um grupo que está de olho no mercado de trabalho, na atuação dela, na saúde, né? Integral dessas mulheres, tem que estar, né, meio atenta. Eu sou parceira, assim, a gente acha fantástico e importante, porque é uma demanda, né? Em Pelotas, a questão de mais mulheres na construção civil. Eu acho importante a gente ter esse diálogo com o Conselho, até porque nós precisamos de demandantes. Hoje o Pronatec trabalha com demandantes. Para não perder a metodologia, o Mulheres Mil, nós vamos tentar manter esse trabalho de conversar com o Conselho, que agora está nos colocando essa possibilidade, continuar conversando com as comunidades de base e depois transformar em demanda. Então é muito importante o Conselho tendo essa demanda, né, no momento que nós vamos começar os cursos dos Mulheres Mil e oferecer as vagas. Eu acho que é uma porta que se abre e é muito importante, porque a gente vai precisar, sim, do Conselho. Você já tem o perfil dessas mulheres, algumas que já estão cadastradas, necessidades, e isso só vem agregar ao que nós queremos, que é manter a metodologia. Não importa se no Pronatec ou num outro tipo de programa. A metodologia Mulheres Mil é que não pode se perder, porque ele, com certeza, ele faz o diferencial para a mulher. Não é a capacitação, é eu sou mais eu. Eu posso, eu consigo. E, bom, agora eu estou aprendendo a ser azulejista, mas antes eu aprendi que eu posso voltar a estudar, que eu sei, e que eu posso me arrumar e que eu posso exigir coisas. Isso a gente muda. Até te convido para, quando começar a próxima turma, comparecer e assistir, para ver realmente o que elas têm para te dizer. Porque uma coisa que eu e o Manuel estamos dizendo aqui, né? E outra é tu ouvires essas mulheres, né? Eu acho assim, esse é o início de uma conversa, de outras tantas conversas. Eu quero agradecer profundamente vocês terem vindo aqui e trazer explicar para todos os ouvintes da Rádio Com como acontece o projeto, da importância deste projeto. Certamente nós vamos estar nos colocando à disposição e vocês também podem estar contando conosco. Nesse momento a gente está recebendo aqui no estúdio a Neuza Ledesma, é a nossa advogada do Conselho e também representante do Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas. Nós, Pelotas, tem um conselho desde 1991, porque nós temos mulheres como a Neuza e outras tantas, né, que vem puxando esse tema, né, que é da inclusão, da valorização da mulher. E a gente, com essas conferências, com todo o respaldo político que se tem hoje para a questão do fortalecimento, a questão das mulheres, ela é um dos terceiros objetivos do milênio, a gente também pauta os objetivos do milênio, então a gente está feliz que vocês estão aqui, porque agora certamente a gente vai estar se inserindo nessa rede e vocês na nossa, né? Nós agradecemos o convite, né, e pode contar com a gente, né, para a gente poder tentar trabalhar o mais junto, né, possível, e quando precisar a gente está à disposição para vir aqui na Rádio Com também no programa, e agradeço, né, pelo espaço aberto. Eu faço minhas palavras do Manuel, só abrindo mais um parêntese e finalizando. Quando tu te preocupas com essa questão, só te dizendo que a gente também trabalha muito com elas, principalmente agora no Cuidador, dando aulas de empreendedorismo e fazendo com que elas pensem na possibilidade de se reunirem numa associação, né, para se fortalecerem, para oferecerem os serviços, não é apenas bater de porta em porta. Então a gente tem trabalhado muito isso e tem um grupo que está bem determinado, e a gente usa sempre o exemplo lá de Piratini, que se reuniram naquela associação e hoje estão lá com seu caminhão. Então a gente trabalha também muito essa questão. Se unam, se fortaleçam para que vocês possam oferecer um serviço de qualidade. A gente deu o caminho, agora vamos lá, vamos caminhar. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês com um relato de uma dessas mulheres que eu achei numa pesquisa que eu fiz. E ela fala o seguinte: antes eu não gostava de me olhar no espelho, agora eu gosto. A afirmação é de uma dona de casa de quase 50 anos. Antes do que? Perguntam a ela. De ela ter chance de participar no programa Mulheres Mil. E o que a fez mudar de opinião
É o que ela vem aprendendo nas aulas do programa. Desde que começou a fazer um dos cursos, essa senhora de 50 anos de idade passou a se enxergar de uma outra forma. Descobriu que tem valor, que pode sonhar e melhorar de vida. Aqui me botam pra cima, ela conta. Muito obrigado. É isso, obrigada. Rádio Com 104.5 FM, agora 2h25. A gente voltou agora aos nossos apoiadores culturais. E eu vou começar apresentando a Grazi, mais uma dos estudantes do teatro e da dança estão de volta. Tu é estudante do teatro, é isso? Isso. Prazer. Boa tarde, tarde. pessoal. Meu nome é Graziele, sou estudante do curso de teatro. E vim comentar um pouco sobre o ato que a gente fez na terça-feira. Onde os cursos de teatro e dança se reuniram para reivindicar melhorias para o curso, né? Esse ato ele foi chamado há uma semana antes da terça-feira e já surtiu efeito, digamos assim, né? Na segunda-feira, em tom de urgência, a reitoria da Universidade Federal de Pelotas nos chamou para uma reunião os representantes discentes dos dois cursos, as coordenadoras dos cursos e a diretora do Centro de Artes. Nessa reunião, ele fez um acerto de expectativas, onde a gente colocou quais eram os problemas estruturais imediatos do curso e ele nos prometeu que em 2014 teríamos condições de uso das salas. Então, isso significaria tirar os morcegos das salas, instalar ar-condicionados nas salas que podem ter ar-condicionados, porque algumas das nossas salas têm uma altura muito grande, então colocar ar-condicionado não funcionaria, segundo a Pró-Reitoria de Infraestrutura da Universidade. E entre outras coisas que estão publicadas, inclusive, na página da Universidade Federal de Pelotas. Porém, o ato se manteve na terça-feira, após essa reunião, pois acreditamos que o movimento tem que se firmar no sentido de cobrança dessas promessas e cobrança de outras demandas que temos no nosso curso, como, por exemplo, a contratação de professores efetivos, que o nosso quadro de professores é muito baixo, e o nosso prédio que tenha salas em condições suficientes, não em questão de imediato, mas em um prédio permanente nosso que esteja em condições sempre. Eu gostaria de passar um pouco a bola pro Igor. Tu estreaste esses dias, participaste de uma apresentação. Gostaria que tu que tá atuando, assim, como é que tem sido para ti, para ensaiar, para fazer essas atividades? Como é que tem buscado, como é que os estudantes estão resolvendo essas carências? A apresentação aconteceu lá no prédio mesmo, Colegiado de Teatro, na sala Carmen Biasoli. E ela é muito recente, assim, foi uma iniciativa do professor Adriano Moraes, mas para uma apresentação, inclusive, que a Grazi participou, porque era uma disciplina de conclusão de quadro de curso, ela está se formando, e a gente não tinha um espaço, imagina, é um espetáculo que sempre acontece a cada formação de turma, e é muito importante, porque ele simboliza tudo aquilo que, né, a combinação do que foi aprendido, e essa interação entre aquela turma com o seu professor, que foi escolhido para dirigir, e é óbvio que, tipo, tivemos dificuldade em vários sentidos de mobilizar isso, né, aí pensando como curso, e a turma dela, de certa forma, comprou essa briga e conseguiu montar essa sala. Porque o que acontece é que, desde o início desse curso, tanto de dança quanto de teatro, é que a dança e o teatro podem ser colocados em qualquer lugar. Né? A gente pode ter aula em qualquer espaço, vamos assim dizer. Sem pensar que é um curso que demanda uma estrutura muito ampla e que tem que ser muito bem planejada para acontecer. Mas foi feito o curso e aí não se pensa no espaço. E não há como fazer teatro e dança sem ter um espaço climatizado, um chão pensado, e pensado nas condições sazonais, né? Que vivem esse estado, né? Essa cidade, né? Que é super úmida, que vive dois extremos, muito calor e muito frio, né? As pessoas e o que é aquilo que parece óbvio para essa universidade e as gestões, né? Agora a gente está numa nova gestão, não é.
né? Não tanto na anterior quanto na atual. E é sempre uma briga de foice, assim, porque fica a gente lá sem terra, sem espaço, sem teto, lutando por algo. E o curso já tem quantos anos? 6 anos. 6 anos. Eu vou perguntar essa pergunta para ti, mas é que vocês todos podem responder porque é da realidade. Para quem não é nem estudante, quem não vive a realidade da produção do teatro e da dança, a pessoa pode não ter esse contato, porque, por exemplo, essa peça agora que você estava participando, foi quanto tempo de ensaio? Quanto talvez precisaria ter sido, assim, o que vocês tiveram que fazer, o que vocês fizeram com o que vocês tinham e o que vocês poderiam ter feito, assim, mais ou menos? O que acontece? A gente... quase 1 ano de trabalho, né? Porque foram 2 semestres, assim. Mas, primeira coisa, a questão de a gente ter dança e teatro dividindo o mesmo espaço, né? Então, se um espaço é interditado, né, isso já gera uma série de problemas, porque além das aulas, nós temos os ensaios, os projetos de extensão, e todos esses espaços estão sendo comungados com todas essas frentes, né? Então, um espaço interditado gera uma série de problemas. E, além disso, o colegiado de teatro também abarca disciplinas, por exemplo, do pessoal da música, né? Que existe um objetivo do Centro de Arte que haja uma interdisciplinaridade entre esses vários cursos de licenciatura e bacharelados, né? E, então, o Amor Obscuro, né? A peça em que eu fiz parte, que é da direção do Francesco Dávila, o Francesco tinha uma dificuldade, assim, por exemplo, em locar um espaço, né? Às vezes, a princípio, um espaço só para a gente ensaiar. E aí, às vezes, a gente conseguia a alocação desse espaço depois de muita dificuldade, porque tem, como o próprio Anderson já falou, existe também uma amostra de coreográfica, eles também têm os seus projetos. Acontece simultaneamente. Acontecem simultaneamente, são 2 cursos, né, com seu colegiado, com sua estrutura, com suas demandas. E aí o segundo desafio, às vezes, era que a gente chegava para ensaiar, conseguir um horário, já que tem essa dificuldade, então o horário que a gente conseguiu, a gente vai ensaiar. Sim. Às vezes era nesse clima, à tarde, sem o ar-condicionado. E aí com quantos atores em uma sala? Sim, assim que... e o meu rendimento enquanto ator e diante da equipe diminuía, porque, imagina, esse calor que se faz num lugar abafado. A Sala Preta não tem nem janela. Se movimentando, né? Dentro. A Sala Preta não tem janela, imagina. E é uma sala preta, sobre esse sol, entende? E você ficava... O que a gente faz? A gente sai na rua, mas não tem condições. Entendeu? E às vezes, aí em busca de alternativas, alternativas como o DCE. Mas o DCE é um casarão, e aí não tem um solo apropriado para isso. E também tem outras coisas acontecendo, né? E, então, assim, é feito em cadeia, sabe? É um problema que vai cada vez mais aumentando e às vezes parece não... que a gente tem uma voz minúscula, uma formiguinhas gritando, entendeu? Pro Rei Leão. É importante lembrar que esses problemas eles se arrastam pelo nosso curso já tem algum tempo. Em 2012, quando eu fiz essa disciplina de encenação, muitos dos meus ensaios foram no pátio do Centro de Artes, porque não tinha sala para eu ensaiar com o meu grupo. E outra coisa que algumas pessoas não conhecem, nunca entraram dentro do nosso prédio. Nós temos 5 salas em uso. Além dessas 5 salas, a gente tem o tablado da Sala Carmen Biasoli, como disse o Igor, que foi a nossa turma que fez, né? Mas ela não pode ser usada como sala de aula porque não tem isolamento acústico para o tablado. Então, não conta como uma sala de aulas. Então, são só 5 salas para 8 turmas, que se dividem em mais turmas ainda, porque nas aulas práticas não é possível que a gente faça aula prática com 50 pessoas. A gente se divide em 3, 4 turmas. Então, você pensa, 250 alunos, mais ou menos, aproximadamente, que a gente tem matriculado nos 2 cursos, para se dividir em 5 salas de aula. Então, é bem complicado da gente continuar com essa estrutura. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro também é que essa falta de estrutura não é nenhuma novidade para a nossa reitoria, entendeu? Em 2012, durante a campanha do Mauro Delpino, o nosso curso apoiou essa campanha e ele sabia de toda a estrutura do nosso curso. Ele foi visitar-nos no início de 2013 para conhecer a estrutura do nosso curso e viu o absurdo que era aquilo.
E mesmo assim, ainda hoje, os problemas se arrastam. Claro. Na verdade, o Igor até frisou isso até um bloco atrás, que isso é um problema, na verdade. Claro que a questão do teatro da dança está ultrapassando alguns limites do razoável já há algum tempo, né? Mas tu vê que vários cursos da universidade só não estão nessa situação porque ainda não tem um prédio para si para estar nessa situação, porque são estudantes, por exemplo, que estão pipocando aqui, e acolá, né? E aí o cara só vê um pouquinho do problema de um lugar, um pouquinho do problema do outro, um pouquinho do problema do outro lugar. Não chega a ter um lugar para si. Mas continuam vindo mais estudantes, a cada ano tem mais ingressantes, mais tal. O que vocês estão imaginando para os próximos anos, assim? É complicado, eu sei é complicado. Olha, pelo histórico do curso, eu acho que a gente não pode negar que houve microavanços, assim, porque quando eu ouço a primeira turma do teatro, né, os meus avoteranos falar sobre que eles tinham que ir pro Cacheral, por exemplo, existia o teatro do COP, que a gente utilizava também, e eles esperaram um aluno, em um dado momento, afundar o pé no tablado, correndo o risco de, né, acabar a carreira dele ali enquanto ator, bailarino, porque podia ter, né, sido um acidente, graças a Deus nada aconteceu. E a gente teve, e também tinham morcegos no tablado, existiam no COP, e aí até o ponto falou, não, agora, tipo, e isso é a realidade não só de Pelotas, né, a micro-realidade de Pelotas e a macro-realidade do Brasil, que tem dificuldade de executar e de planejar. Né? A gente simplesmente remedia, vai lá e passa, faz o curativo e vai fazendo curativo até uma hora que explode a ferida e não tem mais, já está tudo infeccionado. O curso de teatro é um pouco isso, o curso de dança é um pouco isso. A gente está remediando, mas quando de fato vai tomar uma atitude efetiva, vamos construir, porque não se trata de arranjar uma sala para alunos categoricamente sentados dentro da sala ali assistirem, a gente está falando de curso de dança e de teatro, as pessoas se movimentam, que o ensino acontece a partir da vivência, da relação, de um espaço de fato pensado, específico para aquilo. Então, eu acho que também é um problema de comunicação, parece que às vezes, de sentar com esse colegiado, com esses alunos. É verdade que o nosso curso é novo e está se estruturando, os diretórios, os centros acadêmicos, mas já existe professores organizados que têm que sentar e falar, vamos planejar junto? Cadê o arquiteto dessa universidade? Cadê a pró-reitoria de infraestrutura? Para sentar junto com esses alunos e falar, o que vocês querem? E o que vocês precisam? O Anderson, a Grazi, que estão à frente disso, já estão batalhando há muito vezes, mas o outro lado, a Mas resposta... é diferente, né? Uma coisa é ficar martelando na porta, batendo, por favor, Sim. me ouçam. Né? Sim, E é isso que a gente tem feito. E isso eu acho que é legal falar também, que isso não é feito apenas pelos estudantes, os nossos professores lutam diariamente por esse curso e... houveram, como disse o Igor, avanços no sentido, a gente mudou de sala, saímos do Cacheral, saímos do Teatro do COP, o teatro chegou a sair da ABB, a dança continua lá, mas parece que o problema do morcego, da sala mal higienizada, ela só muda de endereço, porque a gente continua tendo esses problemas. Então, a nossa luta agora é por esse prédio acontecer, por esse projeto ser colocado em prática e que a gente tenha um prédio decente, porque se ficar jogando a gente de um lado para o outro dessa cidade já não aguenta mais. Eu queria também que o Anderson pudesse fazer essa denúncia dos alunos da dança que contraíram toxoplasmose. A gente não pode comprovar que foi no ambiente da universidade, no espaço acadêmico, mas existe esse dado aí, sabe? E isso é alarmante, assim, para mim, pelo menos, acho um absurdo dos absurdos. Sim, é uma questão até de se preocupar. Nós temos 2 alunos que estão com suspeitas, que já tem o laudo médico comprovando que eles contraíram mesmo essa doença. E o que nos preocupa porque é essa questão da higienização das salas, né? Porque nós estamos em contato com o chão e o mínimo que a gente precisaria é essa limpeza para que não ocorresse isso novamente, né? Porque imagina, alunos que vêm de longe, que é o meu caso, vêm de outro estado, minha mãe não gostaria de me receber voltando para casa doente. Então, é de se preocupar mesmo essa questão, essa denúncia tá verídica, já estamos com os laudos médicos lá no colegiado do nosso curso, já está sendo avaliado.
E por mais que não possamos provar que a toxoplasmose foi adquirida no curso, existem outras doenças que podem ser adquiridas pelo cocô do morcego, que a gente varre toda vez que a gente chega em sala de aula, pela urina, pelo próprio morcego, que às vezes sobrevoa as nossas aulas. Enfim, são diversas as outras doenças que a gente pode adquirir. Gente, por favor, o espaço é de vocês. A gente estava falando sobre a comunicação entre a parte de cima e a parte de baixo, porque me parece que toda vez que acontece um impasse dessa forma, né, uma solução aparentemente irresolvível, o estudante sempre chega no sentido de protestar uma voz, porque na verdade me parece que a solução melhor sempre vem na parte de baixo, né? Quem convive com o problema normalmente deve saber a solução melhor do que lá a parte de cima. Essa parte de construção de um novo prédio foi uma proposta do estudante ou foi a reitoria? Essa parte eu não entendi direito. Foi a reitoria que sugeriu, que aviltou isso? Na verdade, a construção do novo prédio está sendo pleiteada desde o início do curso. A gente foi abrigado nesse galpão meio que provisoriamente, só que estamos provisórios desde 2008 ali. E o projeto, a lista de necessidades, o projeto já foi feito na gestão César Borges, e acontece que nessa gestão do Mauro Delpino, notou-se que o projeto não está de acordo com os outros projetos que estão para ser colocados ali, como, por exemplo, o aulário do ICH e a biblioteca. Então, eles prometeram um espaço para os dois projetos. Então, a gente está tendo que refazer esse projeto por conta disso. E aí, a gente está nessa luta pelo projeto, mas é uma luta, na verdade, do curso. Não surgiu de mim ou do Anderson, claro, enfim, dos estudantes que estão lá agora, porque é uma demanda muito anterior, entendeu? Isso é muito interessante, haver uma mobilização assim, e uma mobilização da maior parte do curso. Vocês acham que isso passa pelo centro acadêmico, pela ação do centro? Porque tu disseste que vocês reestruturaram o centro acadêmico da dança, né? Sim, nós reestruturamos ele, porque ele até então ele estava desativado já desde quando o curso foi lançado, né, foi criado. E essa ideia foi passada pelo centro, pelo nosso diretório acadêmico, para a gente trazer essa questão de brigar por um espaço, que a gente viu muitos professores correndo atrás disso, brigando pelos nossos direitos, e nós muitas vezes estávamos lá, sentados, esperando que eles fossem fazer. Então, nós tomamos essa posição de entrar nessa briga também, nós como alunos, né, e mobilizar a galera toda para brigar, que é um direito não só deles, mas também de quem tá por vir ainda no curso. Que nem eu estou saindo do curso, mas eu quero que quem venha logo depois de mim tenha uma estrutura pelo menos adequada para ter essa aula. Não ficar jogado ou sem condições alguma de ter uma aula prática, porque o espaço é impróprio. Sim, sim. Mas mesmo com essas dificuldades todas, vocês continuam produzindo, quero dizer também, aproveitar que a gente está aqui ao vivo, dizer que eu admiro muito o curso de vocês, porque vocês continuam sempre produzindo, sempre têm atividades. E agora nós estamos chegando perto do nosso encerramento. Um pouco antes, tu fizeste uma ressalva de uma apresentação, tu falaste muito rapidamente, acho que agora tu poderia explicar com mais... Sim, então, nós, pessoal do 7º e 6º semestre, fazemos a cadeira de montagem do espetáculo, né, do curso de dança, e agora, no próximo dia 6, nós vamos estar apresentando o espetáculo Notas Breves, que visa, que nossa maior missão desse espetáculo, nós se baseamos em cima de notícias, tanto históricas, políticas, de esporte, e vamos trazer ela em forma de dança para todo o público em geral. E é a primeira vez que o curso de dança vai realizar uma amostra de dança fora do nosso prédio, que vai ser no liceu. Então, todos estão convidados, às 20 horas na sexta-feira, e logo mais vamos estar distribuindo as senhas, porque o local não é tão grande, então nós temos um número específico de pessoas. Até o momento, nós, por enquanto, estamos certos de uma apresentação, mas há uma possível segunda apresentação no mesmo dia. Como que a pessoa faz para acessar essas senhas? Como é que ela pode chegar? Essa senha, nós temos alguns ensaios marcados lá no local já, então acho que a partir de hoje, à noite, às 19 horas, vamos estar lá ensaiando. Pode ser retirada já essas senhas com os próprios alunos.
E na próxima quinta, antes também à tarde, a partir das 13h30, nós vamos estar lá também. Pode também retirar essas senhas com nós lá. Está feito o convite, então. Sexta-feira agora, às 20 horas, no prédio do Liceu, o espetáculo Notas Breves. Isso, quinta-feira. Quinta-feira. Muito obrigado. Tem um recado, por favor? Na verdade, são 2 recados. Aproveitando a lembrança do colega, esse final de semana também tem teatro. Sexta-feira tem a apresentação do experimento Um Dedinho de Prosa, do ator Rodolfo Furtado. Eu não tenho certeza do horário, mas eu acredito que seja umas 9, 10 horas. No Facebook vocês conseguem mais informações. É uma apresentação do grupo de pesquisa em artes cênicas, eu acho. É GEPAC, a sigla. Daqui da UFPEL? Ah, sim. Aqui da UFPEL, do professor Adriano Moraes. E no tablado, ali na Tamandaré 275. E no sábado, também no mesmo horário, junto com essa publicação, vocês vão achar essa outra também, que é do Pós-Fausto, que é com o ator Elias Pintanel. Eu gostaria de fazer um outro convite, que não tem a ver com teatro, mas que tem bastante pertinência, que é um debate que vai haver no Bar do Zé, que a Frente Feminista de Amaré está organizando, às 19 horas, também no sábado. A gente vai passar um curta, vai conversar um pouco sobre o que é essa frente feminista, que a gente está começando as atividades agora. Tá, ok. Só vamos repassar, então. Sexta-feira é espetáculo Dedinho de Prosa, do Sesc, no tablado. Exato. Exatamente. Pós-Fausto, no sábado. No sábado, no tablado também. Acredito que umas 9, 10 horas também. Ambos espetáculos gratuitos, a entrada? Gratuitos. Provavelmente com 1 hora de antecedência a entrega de ingressos. Sim, claro. E o debate no Bar do Zé vai ser quando? No sábado também, sábado de noite. às 7 horas. 7 horas da noite. Tá ok, então. Igor, tem mais algum recado para dar? Quer se despedir do ouvinte? Quer falar? O microfone é... Quero convidar também. Por favor. Quero convidar porque no sábado também vai haver uma feira de pulgas lá na frente do galpão. Chama Pulgatório. E terá a minha presença como DJ. Isso então, na parte da tarde? Isso, toda a tarde. E início da noite, né? Porque as nossas tardes agora estão se estendendo até as 9, né? Então, enquanto houver sol, né, vai ter a feira de pulgas lá, o Pulgatório. Bom, gente, muito obrigado. Quero agradecer a participação de vocês. Obrigado pela paciência, por terem vindo no início, esperado dos nossos outros convidados. A Rádio Com é a casa aqui de vocês, é do estudante. A gente abre para todo mundo que quiser exercer o seu direito de comunicação. Vocês estão convidados sempre quando quiserem. Obrigado a você, ouvinte, que estava nos ouvindo até agora. Nós vamos encerrando o programa do COEP desta quinta-feira. A gente volta quinta-feira que vem às 13h30 aqui na Rádio Com 104.5 FM. Esse programa está sendo gravado e vai ser disponibilizado na íntegra depois no nosso canal do YouTube. Só procurar COEP Pelotas. Muito obrigado e até a próxima.